Portanto, nós temos já, portanto, quase 100 participantes. Portanto, isto mostra bem, Muito bom. de facto, a importância deste plenário, não é? A relevância de o ter convocado, porque há, de facto, desenvolvimentos interessantes, não é? Mas que vão exigir medidas. E, portanto, vou só apenas dar a palavra ao José Costa, que é um dos secretários-gerais da FENPROF e que vai aqui apenas introduzir o debate e vou dar-lhe então a palavra para, enfim, as primeiras palavras de abertura do plenário. José Costa, tens a palavra então. Ok, muito obrigado, Miguel, e de facto é mesmo muito rápido. Eu penso que me estão a ouvir bem, não é? Ok, para já é uma saudação em meu nome também, em nome da Federação e do Secretariado e da FEPRO. Miguel também é um dos membros do secretariado. Nós vivemos, de facto, tempos muito complicados. Parece que perdemos referências. Agora está a ouvir a rádio aqui a Antena 1 e das notícias de ontem de Davos, e os donos do mundo, não é nenhuma novidade, portanto isto é um processo que acontece já há muitos anos, agora de facto, apesar de haver um louco que expõe tudo o que vai fazer, é apenas a diferença. Mas aqui o nosso Primeiro-Ministro também agora, não distingue o que é, enfim, um facho de um gajo, agora estou a falar para a Presidência da República, pelas declarações que ele fez ontem, um gajo mesmo que, enfim, com todos os seus problemas, é um homem decente. Bom, mas nós, de facto, estamos a assistir, tanto no superior como no não superior, a um processo de desvalorização profissional, e isso tem implicações, há um enfraquecimento, como é óbvio, da escola pública, da educação pública, que é um problema que parece que não é só nosso. Felizmente, eu vim agora de um congresso na Confederação Brasileira da CNT, que é o Congresso, tem 1 milhão de sindicalizados desde o pré-escolar, mas também tem professores, tem trabalhadores das escolas que não são docentes até o ensino superior, e estiveram lá camaradas de toda a América Latina, e eu podia reproduzir igualmente, nós em qualquer congresso podíamos reduzir os problemas que estão ali em todos os setores, de todos aqueles países, que é a defesa da escola pública, valorização da carreira, concursos com regras nacionais, etc, etc. Problemas são idênticos. Mas isto estava eu a dizer que esta desvalorização acontece no não superior, estas questões que vocês têm acompanhado da carreira desvalorizada, da falta de professores, e depois de um conjunto de soluções que vão em sentido contrário, e convosco é exatamente a mesma coisa, e vocês hoje vão debater isso, a questão da precariedade, o decreto-lei 57, os estatutos de carreira, etc. Entretanto, como sabem, decorre, agora nós vamos falar disso, vou para o Conselho Nacional da CGTP, para perceber que passo é que iremos dar a seguir, porque ontem houve reunião entre a CGTP e o Governo, mas como sabem, decorre um processo de alterações à legislação laboral que é muito, 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 muito agressivo. E o Governo parece que não está com vontade de recuar e, portanto, vai manter e vamos ter que fazer qualquer coisa. E, de facto, isto para dizer o quê? E caminhando mesmo para o fim, é em tempos destes que é preciso esclarecer, e começar por esclarecer os quadros sindicais, no debate, na conversa e depois na mobilização que vai ter que ser feita nas escolas, nós nas escolas, ou seja, nas instituições de ensino superior, mas de facto eu diria que não podemos correr o risco de, quando os professores acordarem, o facto está consumado. E esse risco é real. Aliás, a história recente mostra que muitas das medidas gravosas avançam precisamente devido à falta de uma resposta coletiva forte e antepada. E é isso está. Nós temos que criar condições para dar essa resposta. Isso é um trabalho que nós fazemos, de quadros, dirigentes e delegados sindicais. Opa, e é isto, um bom trabalho, e para ti, Miguel, que vais dirigir também este plenário, de facto, sem professores, sem, enfim, quadros aí, 700, é muito bom, é excepcional. E pode ser que cheguem mais alguns ainda, e ainda bem. Parabéns e obrigado e bom trabalho. Obrigado, Zé Costa. E de facto já entraram mais gente, já somos quase 130 e, portanto, isto são investigadores e agora, já agora pegando nas palavras do Zé Costa, portanto, FNPROF, não é? Muitas vezes há esta confusão e nós temos que a desmontar, representa os docentes e os investigadores de todos os graus de ensino. E isto, parecendo que não,
dá-nos uma força enorme, né? Dá-nos uma força enorme. E reparem que esta questão que foi aqui levantada, levanta ainda outra que ainda é mais relevante, que é a necessidade de nos unirmos até a outros setores. Como vocês sabem, esta questão do Código Laboral é muito, muito relevante, porquanto uma larga percentagem dos investigadores tem hoje contratos individuais de trabalho. Portanto, isto remete para o Código de Trabalho e, portanto, cada vez mais se torna fundamental unirmos esforços, não só dentro da classe, mas também com outras categorias profissionais que partilham connosco problemas similares. E, portanto, há questões específicas, que nós hoje vamos tratar delas, como é evidente, mas algumas delas têm um enquadramento mais geral que justificam este ponto que nós fazemos questão de manter com os outros sindicatos afetos à função pública, mas também ao próprio setor privado, porquanto, como nós dolorosamente sabemos, e muitos investigadores que estão aqui presentes sabem que isto é assim, as instituições hoje, muitas delas públicas, recorrem, não é, às chamadas instituições particulares sem fins lucrativos, que no fundo aproveitam o direito privado para estabelecer aí áreas, nós chamamos offshores da ciência, onde usa o direito privado naquilo que lhes interessa e aumenta os graus de exploração e fragilizam portanto, os direitos de quem trabalha. Bom, então, retomando aqui o fio à meada, eu iria então fazer Eu vou sair, está bem? Ok, tá, obrigado, Zé Costa. Um Eu iria abraço, bom fazer trabalho, obrigado. Iria fazer então uma intervenção curta, circunstanciada, depois passarei a palavra também ao Hélder Amaya, que está aqui do Sindicato dos Professores do Norte, do SPN, e também ao Paulo Granjo, que é investigador e que representa aqui o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Portanto, isto para explicar, para quem não sabe, que a FENPROF é uma federação que, no fundo, congrega sindicatos regionais das diferentes partes de Portugal continental e ilhas. E, portanto, temos sindicatos do Norte, do Centro, Lisboa, Sul e depois também dos Açores e a Madeira. E são esses sindicatos que formam a FENPROF, portanto, esta força de grande importância que procuramos aqui, enfim, mobilizar em prol da resolução dos problemas dos investigadores. Bom, adiante. Em relação, portanto, à situação dos investigadores e porquê a urgência deste plenário em função dos últimos desenvolvimentos. E, portanto, não vale a pena contar a história toda, vocês a conhecem, a criação do DL 57, as expectativas que criou, os 6 anos de contrato que permitiu melhorar e muito as condições de trabalho de muitos milhares de investigadores, mas, e nós alertámos isso há muito tempo, do tempo até do anterior governo, da professora Elvira Fortunato, que era fundamental o governo atempadamente criar medidas para que, ao fim dos 6 anos, fossem criadas as condições para que esses investigadores passassem para a carreira, porque era o corolário lógico, expectável, que se aplica a qualquer trabalhador de qualquer setor. Enfim, nós, com muita insistência nossa, muita luta, muitas manifestações que nós fizemos em Lisboa, muitas concentrações à frente do Ministério da Ciência, na altura, nós conseguimos que fosse criado o FCT Tenor, que foi, no fundo, uma forma de desbloquear uma chantagem que existia na altura e que continua a existir, em que as instituições não abriam os concursos porque alegavam que não tinham financiamento para tal, e então a questão do FCT Tenor foi um pouco uma forma de resolver esta questão, participando enfim, durante pelo menos um tempo o salário desses investigadores, mas retirando, de certa maneira, os argumentos às instituições que se negavam a abrir esses concursos. É evidente que o FCT Tenor começou por 400 vagas, depois foi crescendo e até atingir as 1.100 vagas, que, sendo relevante no contexto, não é, nacional, ficou, de facto, muito aquém daquilo que é necessário. E chegados até hoje, nós temos, de facto, uma situação de enorme alarme social em que muitos investigadores já foram para o desemprego, outros estão na iminência de ir para o desemprego porque
as instituições continuam irredutíveis a não abrir os concursos que são exigidos. O que é que aconteceu de relevante aqui? É que houve, porque, enfim, vocês sabem, não vale a pena, mas ainda assim perder 2 ou 3 segundos, havia, no fundo, aquela interpretação da famosa linha 6 do artigo 5 que obrigava as instituições a abrir concurso nas funções do investigador e, portanto, era uma forma, não é, de dizer que a cada investigador do DL57 deveria ser aberto um concurso, numa lógica normal de progressão e de integração do investigador na carreira após um período, não é? Em que este investigador está a prazo, uma coisa perfeitamente natural. Bom, ainda assim as instituições, enfim, alegaram que o interesse estratégico dava-lhes margem de manobra para decidir da abertura ou não do concurso, quando na realidade nós já sabíamos e elas também já sabiam que esse interesse estratégico, que de facto está lá no articulado, apenas se aplicava à decisão de abertura ou da vaga ou de docente ou de investigação. E, portanto, àquele investigador, ao fim dos 6 anos, ser-lhe aberto um concurso nas suas funções, mas de acordo com o interesse estratégico, essa abertura de concurso poderia ser para uma vaga de docente ou de investigador. E é aí que se aplicava o interesse estratégico. Nós estamos a falar, atenção, a Universidade de Coimbra, mas depois vocês dirão, no próprio edital que foi aberto no âmbito do início do contrato de 6 anos, estipulava já que estava lá no edital e a Universidade declara já de antemão que no final dos 6 anos não tem interesse estratégico, não é? Portanto, vejam bem como é que as instituições foram criando defesas, não é, para se furtar esta necessidade. Bom, o que é que aconteceu? Entretanto, os juízes que não vivem na bolha da academia, vivem na vida real e conseguem perceber perfeitamente que subjacente àquela linha está o direito, não é, de aceder a um contrato permanente no caso das funções desempenhadas serem permanentes. E, portanto, o investigador que está há 6, 7, 8, 10 anos numa instituição a desempenhar trabalho permanente, não há nenhuma dúvida por parte de qualquer juiz de que a esse trabalho tem que corresponder um vínculo permanente. E, nessa medida, a interpretação do Tribunal foi taxativa. É evidente que, na primeira instância, as instituições recorreram, sempre de má fé. É uma coisa inacreditável, não é? Porque sabiam de antemão que iriam perder, porque não havia nenhuma dúvida, mas iam ganhando aqui ao alento, iam chantageando, sempre a fazer pressão junto do Ministério, mais 1 milhão, mais dinheiro, etc. Bom, entretanto, veio então a decisão de última instância do Supremo Tribunal Administrativo, que é taxativo, e poderei partilhar para além desta sentença, as muitas outras em instâncias inferiores, algumas que são absolutamente taxativas, quer dizer, dizer não, portanto, o direito, o interesse estratégico é para dirimir entre a vaga de docente ou a vaga de investigador, não há nenhuma dúvida. Umas mais elaboradas a colocar o direito, não é, a um vínculo permanente, mas todas elas, não é, a apontar para o mesmo sentido. Mas pronto, este acórdão veio então dirimir. Bom, então, chegados até aqui, o que é fundamental? Porque há ações a decorrer, não é? Há ações a decorrer, portanto, aqui na região centro temos 6 a decorrer. No sul, felizmente, a coisa andou mais rápido. Nós já existe jurisprudência e, portanto, é fundamental que, no caso concreto em que em que os processos estão a correr, é fundamental que os colegas, né, contactem o advogado, neste caso do sindicato, para perceber o que é necessário fazer a partir daqui e até que ponto é que é possível potenciar este acórdão para acelerar o processo que tem como último objetivo que esse concurso seja aberto nos termos do DL 57. E aqui, quando nós dizemos os termos do DL 57, portanto, isto tem que haver determinados requisitos que o advogado depois poderá explicar muito bem, mas que é facilmente compreensível, ou seja, porque o que é que aconteceu? Nós tivemos muitos colegas que
pediram o concurso, não é? Pediram, chegou ao fim dos 6 anos, não foi aberto o concurso, e fazem um primeiro requerimento e depois, normalmente, a instituição responde, "Ah, não, mas nós já abrimos concurso, não é? Abrimos aí que esses concursos não se enquadram, ou porque a pessoa não foi notificada, ou porque o edital não faz nenhuma referência à situação concreta do concurso que deu abertura ao tal contrato durante os 6 anos, etc, etc, não é? E, portanto, a partir daqui, esses casos que estão agora a decorrer em tribunal, é necessário fazer um ponto de situação caso a caso para ver até que ponto é que a situação está a avançar. Em relação aos restantes, é absolutamente imperioso reunir com as instituições para fazer o ponto de situação em relação a essa situação e para saber até que ponto é que este acórdão vai, no fundo, mudar alguma coisa em relação àquilo que tem sido o posicionamento, eu digo das generalidades, que não, nós temos casos particulares, não é? Onde não há nenhuma dúvida. Eu estou-me a referir, por exemplo, para isto não cair no abstrato, na Covilhã, na UBI, o que nos foi dito, também eram 16 investigadores, não, portanto, esses 16 vão ser abertas vagas de carreira, portanto, aí não há nenhuma dúvida, mas a generalidade das outras não será assim tão fácil e é muito importante que haja essa reunião para, no fundo, se perceber como é que as coisas vão evoluir a partir daqui, se finalmente as instituições vão cumprir aquilo que está determinado na lei, e cumprir determinada lei é fazer um concurso para aquela, não é para aquela pessoa, é nas funções, mas entenda-se, no fundo, para resolver o problema da precariedade. E, portanto, eu, para concluir, né, e antes de passar a palavra, portanto, ao Hélder e ao Paulo, também para as suas intervenções, e depois a seguir passar a palavra para aí, o que é que era importante ouvirmos aqui? É, da vossa parte, nós precisamos sempre de apurar a informação que temos em relação àquilo que se passa nas instituições, é muito importante, não é? Ainda que não tenhamos, porque isso é impossível termos o conhecimento exato quanto investigadores, porque estamos a falar de uma realidade extremamente móvel, extremamente volátil e, portanto, mas pelo menos toda a informação que puder vir das instituições, no sentido de se perceber qual é a situação. Portanto, é muito importante que nós tenhamos essa informação, porque depois será com esses investigadores que depois nós iremos atuar junto às instituições. E, portanto, é importante que venha essa informação, casos individuais, qual é o ponto de situação, o conhecimento que vocês têm dos restantes colegas em relação à abertura do concurso, como é que correu o FCT Tenor, se já está tudo resolvido ou se ainda há muitas coisas para resolver. Há uma situação, por exemplo, da Universidade de Aveiro muito particular, em que contratos foram prorrogados ao abrigo das disposições transitórias do ESIC. Foi possível, uma vez que muitas instituições não tinham aberto os concursos, então o ESIC o que é que fez nas disposições transitórias? Bom, já que não abriram o concurso, então damos possibilidades às instituições para prorrogar os contratos até à abertura do concurso, não é? E, portanto, a Universidade fez isso e criou até uma situação interessante. Criou uma situação interessante porque, sendo fundação, à partida, a Universidade de Aveiro não estaria obrigada a abrir as vagas, porque essa obrigatoriedade apenas se aplica aos vínculos públicos. E como a Universidade de Aveiro, por opção, faz estabelece vínculos privados, mas a verdade é que, ao prorrogar, criou aqui uma situação nova e com um novo alento. Bom, então se prorrogou até à abertura dos concursos, não é? Portanto, há aqui, mas isso é uma situação particular, portanto, é bom que tenhamos também o conhecimento de outras para depois nós podermos planear melhor as ações de luta que se impõem. Uma última nota: nós estivemos ontem reunidos no Ministério da Educação e da Ciência, onde, mais uma vez, colocámos esta questão com enorme ênfase da necessidade de resolver esses problemas prementes, porque está em causa a perda irreparável
do manancial de conhecimento e de experiências de pessoal altamente qualificado que, se não houver uma resposta agora, urgente, que já deveria ter sido dada há muito, há de facto, portanto, o perigo de se perder. As pessoas vão para o desemprego, vão mudar. Muitos investigadores dizem: "Epá, eu já não aguento, vou mudar de ramo, vou me dedicar a outra coisa qualquer." E isto, de facto, é um prejuízo enorme para essas pessoas do ponto de vista pessoal, porque investiram, muitas delas, décadas, enfim, da sua existência a uma carreira de investigação, mas é também uma perda para as instituições e para o país, porque deita fora, assim, um manancial de experiência e de conhecimento de grande valor para o nosso país. E, portanto, nós demos ênfase e aquilo que vem e que já tinha vindo é esta ideia de estar na mente do ministro haver um novo instrumento parecido com o FCT Tenor, que poderá não ter o mesmo nome, portanto, tudo indica que terá outro nome, mas um outro instrumento de vinculação de investigadores. Portanto, há esta ideia, não é, de haver, no fundo, uma nova fornada de concursos que, deduzo eu, serão também parcialmente financiados pelo governo, pelo orçamento de Estado, para, no fundo, contentar um pouco as instituições. Mas nós depois, mas para quando? Não é? Então, não, agora vamos discutir o novo modelo da agência, papapi, papapá, por aí fora. Portanto, ou seja, isto leva-nos a acreditar que temos, da mesma forma que o fizemos em relação à criação do UFC Tenor, temos que manter uma pressão enorme sobre as instituições, sobre o governo, para que este se sinta obrigado a dar resposta e a abrir mais vagas de mais concursos de carreira para dar resposta a esses problemas, pá, de milhares de investigadores que continuam no limbo e que estão neste momento condenados ou ao desemprego ou a mais um círculo de precariedade. E, portanto, no fundo, é isto. Portanto, nós, assim que tenhamos palco, não é, e canais para falar com o Ministério, voltamos a atacar, mas a verdade é que do lado de lá, portanto, há sensibilização para o problema, há até alguma coisa pensada. Eles depois dizem-nos: mas temos que acabar com o FCT Tender, que não está acabado, que ainda está muito atrasado. Pronto, era bom que essa informação viesse, né? Porque em relação, por exemplo, à Universidade de Aveiro, já há muito tempo que os FCT Tenders estão resolvidos, não é? Mas era importante que viesse informação em relação às outras instituições para perceber até que ponto é que isto de facto é um argumento relevante, mas a verdade é que há uma coisa alegadamente pensada, mas não há prazo e, portanto, temos que continuar a pressionar. Eu já falei um bocadinho mais em relação àquilo que tem planeado. Helder, força, não sei se tens de certeza alguma coisa a acrescentar e depois, Paulo. Ah, Basicamente já explanaste a situação que temos hoje em mãos, não é? Portanto, a questão é esta. Nós no SPN temos alguns casos a serem trabalhados no contencioso pelos nossos advogados, mas efetivamente aquilo que nós percebemos é que a maior parte dos colegas tem dificuldade de expor a situação perante os tribunais e percebe-se, porque efetivamente grande parte dos contratos são hoje, mas amanhã poderão não ser, e portanto este acórdão veio de certa forma dar-nos uma força para podermos trazer à discussão algumas destas questões e levá-las por diante. Sem dúvida, a agregação do coletivo é importantíssimo, nomeadamente para nós formarmos uma também nós mais robusta e mais acertada, e basicamente este plenário é para isso e para esclarecer algumas dúvidas que, entretanto, no chat, e que tentaremos ou responder pessoalmente ou no chat daremos resposta. Obrigado. Ok, boa tarde, colegas. É claro que temos que ver o que fazer, mas sabemos nós que para isso temos que saber qual é a situação e o que é que temos entre mãos. E imagino que praticamente todos que aqui estão querem saber o que é o conteúdo concreto e, sobretudo, as consequências do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo. Ora bem,
primeira questão e, digamos, as más notícias é que isto versa uma proteção aos investigadores contratados ao abrigo do Decreto-Lei 57, que apenas abrange as instituições públicas de direito público. Isso porque, quando foi alterado o Decreto-Lei na Assembleia, houve a tentativa que esta garantia de obrigatoriedade de lançamento de concursos fosse também para as fundacionais e de outras instituições. Isso foi recusado pela maioria dos deputados da Comissão na altura, e só se conseguiu que isto passasse, esta obrigatoriedade, para as instituições públicas de direito público. Como é que podemos esticar isto até mais, um pouco mais? Podemos discutir em seguida. Agora, o que é que estava em causa? E o que tem estado em causa durante o último ano? Eh, as instituições têm estado, em muitíssimos casos, a não lançar os concursos a que estavam obrigados a partir do momento em que as pessoas transitam do quinto para o sexto ano de concurso, eh, baseados numa interpretação abstrusa lá de um artigo que diz que, em função do interesse estratégico, as instituições têm que lançar concurso para a carreira de investigação ou a carreira docente. E era claro, durante a aprovação, que o interesse estratégico era se lançavam para uma ou outra carreira, que é uma questão colocada à última da hora por alguns deputados. E as instituições diziam: não, eu não tenho que lançar concursos se não for do meu interesse estratégico. E muitas não lançaram e, sendo os casos levados para o tribunal, argumentavam dessa forma, e por preguiça e até algumas pressões sobre juízes através de outras vias, muitas coisas de primeira instância deram razão às instituições. Isso chegou agora ao Supremo Tribunal Administrativo, já lá vamos, e está resolvido a contento. Uma outra questão que era muito manipulada houve um concurso para não sei quê há não sei quantos anos, a pessoa até concorreu, portanto não tem direito ao concurso que a lei diz, porque já concorreu e perdeu e acabou. A questão que era colocada da nossa parte é que aquilo que diz a lei é que os concursos são para o desempenho das funções. Portanto, não são para não sei quantas áreas disciplinares ao mesmo tempo, não são sequer em abstrato apenas para uma área disciplinar, muito menos para outras especialidades dentro dessa área disciplinar, têm que ser direcionados para as funções desempenhadas. O que o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo faz, e atenção que eles dizem explicitamente que aceitaram julgar este caso, o apelo deste caso, porque consideram que aquilo que é esgrimido de argumentos indica que vai haver muita litigância e possibilidade de interpretações contraditórias, e, portanto, eles aceitam julgar o recurso deste caso e depois de outros, dizendo: é necessário estabelecer jurisprudência para os tribunais inferiores. Portanto, explicitamente, isto pretende estabelecer a interpretação que os tribunais inferiores devem seguir. E o que é que diz? Primeiro, analisando as coisas com seriedade no acórdão, qual é a conclusão? Primeiro, o interesse estratégico é sobre
se lança um concurso para a carreira de investigação ou de docência, não é se lança um concurso. Lançar em concurso é obrigatório, tem que o fazer. Segunda questão que também estabelece jurisprudência. eh, Esse concurso tem que ser para as funções desempenhadas, ou seja, tem que ser para a especialidade específica das funções desempenhadas. Não é para cinco, não é para cinco especialidades diferentes, não é para uma coisa muito geral, é direcionado. Quais são as consequências disto? Há consequências para trás, nos casos para trás e nos casos para a frente. Portanto, nós tivemos muita gente a acabar os contratos naquela leva enorme abrangida pela norma transitória, e aí diria que, mas isso é preciso ver com os advogados do sindicato respectivo, mas poderá haver muitos casos que não fizeram processo em tribunal para o lançamento do concurso e que podem estar em condições de face à jurisprudência criada por este acórdão, poderem ganhar em tribunal agora. E, portanto, é ver se há essa possibilidade em cada caso concreto, mas, sobretudo, altera totalmente o jogo daqui para a frente. Porque fica claro que aqueles dois argumentos utilizados não são válidos. Ora bem, isso não quer dizer, como vocês sabem, que as instituições passem a cumprir a lei se a gente não fizer nada. E, portanto, uma das coisas que temos que ver é de que forma é que não apenas informamos de forma assertiva as instituições de que há este acórdão, o jogo mudou e acabaram as ambiguidades e as dúvidas, e, portanto, vocês, quando até as pessoas chegarem a 5 anos e meio de contrato, têm que mandar o concurso, têm que lançar o concurso para o desempenho dessas funções, uh, mas também temos que ver de que forma é que nos devemos preparar e nos podemos preparar para pressionar as instituições para que cumpram a lei, porque ninguém está interessado em ter que ir a tribunal, estamos interessados é que os concursos sejam criados e as pessoas não passem por situações de desemprego, de acabar de acabarem os contratos e terem que ir para o tribunal. Portanto, temos que ser proativos, não meramente reativos, e resolver esta questão, alterando, se quisermos, a cultura de procedimentos e assegurando que daqui para a frente a lei é cumprida. E havia para aqui uma pergunta, alguns no chat, se aplica aos cheques individuais. Isto aplica-se a todos os contratos celebrados em instituições de direito público, ou seja, aqueles contratos a prazo de 3 anos, mais um ano, mais um ano, mais um ano, que transitem do quinto para o sexto ano de contrato. Isso são os cheques, pode até ser outros contratos de algum projeto internacional mais longo, que seja, ou qualquer coisa, mas todos os casos, isto não é para a norma transitória. Isto aplica-se a todos os contratos celebrados ao abrigo do modelo definido pelo DL 57. Depois, já começam a haver reações. Primeiro, algumas instituições nem sequer deram por isto até serem chamadas à atenção. Começa a haver reações. Mas não há dinheiro, se não há dinheiro não podemos cumprir a lei, não sei o quê. Ou, pronto, mas cada caso aquilo é um caso, portanto não se aplica aos casos todos. Não é verdade. Aqueles dois princípios passam a aplicar-se aos casos todos. Se cada caso é abrangido ou não por eles, isso é outra questão. Mas estas duas questões, a obrigatoriedade de lançamento de concursos e a obrigatoriedade de fazer
dentro daquela área de especialidade disciplinar, isso está estabelecida a jurisprudência e qualquer tribunal de primeira ou de segunda instância que não respeite isso, fazendo-se recurso, isso acaba por ser perdido pelas instituições e ganho pelas pessoas. Por outro lado, começam, e é de esperar, que seja muito, que seja muito ainda explorado pelas instituições os concursos que tenham sido feitos e, em particular, ao abrigo do FCT Tenor, substituírem estes. De facto, o concurso não tem que ser no último ano, não tem que ser lançado no último ano, tem que ser mais cedo, pode ser mais cedo. Agora, a questão é que tem que respeitar o facto de ser especificamente para o desempenho daquelas funções. E, portanto, eles já começam a dizer: mas fizemos não sei quantos concursos, as pessoas podiam ter concorrido ou as pessoas concorreram. Isso não interessa. Isso não resolve a necessidade e a obrigatoriedade de lançarem agora concurso. Depois, aquilo que nos foi dito ontem, como o Miguel disse, numa reunião para negociar um outro aspecto, e tendo nós suscitado qual era o ponto da situação acerca disso e falado do acórdão, pela primeira vez, a secretária de Estado da tutela disse claramente que sim, com esse nome ou com outro, vai ser lançada a segunda fase do FCT Tenor, que em função das condições até é equacionado, embora não seja certo, outras edições posteriores, mas que a próxima será lançada e que não terá sido lançado em 2025, porque ainda só 70% dos casos dos concursos anteriores estavam resolvidos, e não queriam lançar uma nova fase antes de tudo estar arrumado, para não criar entropia e confusões entre uma coisa e outra. Mas, portanto, isto vale o que vale, mas parece-me que vale muito. Há o compromisso claro de que será lançada uma segunda fase, seja deve ser Tenor ou outro nome qualquer, mas que destinado a resolver a mesma coisa. É claro, nós, nestes contactos, vamos procurar que haja uma maior clareza de ligação entre esse instrumento de financiamento e o cumprimento da lei quanto ao lançamento de concursos que são devidos legalmente. Vamos ainda tentar ver outras formas que se possam arranjar de apoio a isso. Agora, isso é, diria eu, um argumento também muito forte relativamente à pressão sobre as instituições para o cumprimento da lei. Agora temos que saber quantos somos nessa situação, quantos é que vamos ser para o ano que vem também, e de que forma é que gerimos isto proativamente, evitando o arrastar das coisas, o não cumprimento da lei, ter que se ir para tribunal. Porque me parece que, obviamente, o nosso objetivo é que as coisas passem a ser cumpridas legalmente como deve ser. Para a minha parte, passa a bola para o vosso lado. Obrigado. O Helder queria... Desculpa, só um último Sim, ponto. sim. Há uma situação gaga no meio disto. É aquelas instituições que foram criadas dessa forma, ou mudaram de natureza jurídica, exatamente para aproveitar estes buracos legais, que é aquilo que nós chamamos na gíria as chafaricas, as tais instituições privadas sem fins lucrativos, que basicamente
quase todas elas são detidas em todo, na totalidade, ou na esmagadora maioria, por uma ou várias instituições de ensino superior e que são de direito privado. Aí digamos que não há a possibilidade de, sem mais nada, sem mais nenhum argumento, sem mais nenhuma ação, fazer cumprir a lei, porque eles criaram isso de uma forma que este aspecto da lei não os abrange. Aí há um outro espaço, mais de areias movediças e menos seguro, mas que deveríamos também, creio, ver de que forma pode e deve ser explorado, mas que não tem o mesmo tipo de garantias em termos judiciais, claro, que é a linha de argumentação dizendo que isto são falsas instituições autónomas e privadas, são instituições pertencentes a universidades públicas de direito público e que trabalham para elas, e essas contratações, ou coisas como, por exemplo, o ISTIT ou a Eficiências, que são que são coisas que na prática não existem, que são um gabinete para fazer os contratos a título privado para instituições que são públicas, para esses centros de investigação que pertencem ao técnico ou pertencem à Faculdade de Ciências, mas que supostamente são privados. Dizia eu então, vermos de que forma é possível argumentar e defender, quer a nível judicial, quer a nível negocial, quer a nível de exigência a partir da rua de baixo, de que elas são situações falsamente, falsamente privadas. Elas pertencem a entidades públicas de direito público e, portanto, devem ser tratadas em termos de direitos e deveres da mesma forma. Isto é um terreno mais Ok, ó movediço, Paulo, vamos lá, e vamos isso podemos abreviar, ver senão então é de que impossível, pá, forma, senão é e se impossível, tem é ideias para impossível. isso, de Tu, que Hélder, forma podemos. tu tinhas uma questão a acrescentar? Não, eu só queria acrescentar uma coisa que tem a ver com a janela temporal, para que os colegas que já ficaram fora do sistema, foi-nos dada a indicação de que essa janela temporal é de um ano. Portanto, os colegas que já perderam os seus contratos, não é, elas têm essa janela temporal para poderem fazer as suas reclamações. E isso é importantíssimo nós termos em atenção. Era só isso. Acho que dávamos a palavra, não é? Obrigado, Hélder.